Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém, irmãos? Amém. É bom estarmos aqui, é bom glorificarmos o nome do nosso Deus. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não sei se é possível passar o texto bíblico ali no telão. Se for possível, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Esté, capítulo 4, versículo 14. Esté 4, versículo 14. Nós leremos assim a palavra de Deus. Esté capítulo 4, verso 14. Pedir aos irmãos que façam essa leitura todos juntos. Um de cada vez, senão ninguém entende. Vamos lá? Se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos ler somente a última frase. Vamos lá? Quem sabe? Vamos lá? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Nós somos gratos a ti pelo privilégio de estar na tua igreja, compartilhando aquilo que tu tens feito através das nossas vidas no campo missionário. Pedimos a Deus que tu nos use como instrumento, mero instrumento nas tuas santas mãos. Reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. É por isso, ó Pai, que oramos confiados e agradecidos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Meu nome é Elias, minha esposa Marta Lima. Nós fomos missionários em São Tomé e Príncipe. Nós tivemos o privilégio de organizar a primeira igreja batista do país. O país, na época que nós estivemos lá, tinha 150 mil habitantes. São duas ilhas, Ilha de São Tomé, Ilha de Príncipe, e não tinha ainda trabalho batista ali. Nós tivemos o privilégio de organizar a primeira igreja batista ali em São Tomé e Príncipe. E foi muito gratificante para nós. Eu trouxe algumas fotos para os irmãos verem. Essa é uma das fotos que nós tiramos ali. Essa foto tem somente um ano. Eu tive lá no Jubileu de Prata. A igreja fez 25 anos. Hoje, não só mais a igreja, mas a convenção. Já temos 5 igrejas batistas da igreja que nós organizamos lá. Hoje já temos 5 igrejas, fora as congregações ali no país. Pode passar? Aí nós tiramos foto com o Pepe. Esse é atual, aquele lá é o antigo. Há 25 anos atrás, minha esposa estava com as crianças. Hoje nós temos lá organizado mais de 5 Pepes também, trabalhando com as crianças ali no país de São Tomé e Príncipe. Passa. Nós estamos aqui com o Lucrécio, foi um dos convertidos também há 25 anos atrás, e depois, agora, depois de 25 anos, ele foi nos recepcionar ali no aeroporto de São Tomé e Príncipe. Em cima está também
o início do trabalho ali que começou na garagem de uma casa que nós alugamos. Pode passar? Aí é um dos primeiros batismos, esse aí é o pastor Armindo Fausto. Ele estava sendo batizado lá naquela foto. Hoje ele é um dos pastores da igreja, de uma das igrejas ali em São Tomé e Príncipe. Pela graça de Deus, pode passar. Aí também está o meu filhinho, ele é dito no meu colo, e também algumas pessoas que foram batizadas. Um daqueles ali que foram batizados é hoje pastor dessa igreja batista em Nova Jerusalém, ali também em São Tomé e Príncipe. Graças a Deus, 3 dos pastores hoje lá foram nossos novos decididos, pessoas que nós tivemos o privilégio de ganhar para Cristo Jesus. Pode passar? Nós também trabalhamos em Moçambique há alguns anos. Nós passamos 10 anos na África e passamos alguns anos ali em Moçambique também. Nós tínhamos o projeto Gol da Vitória, ali em Moçambique. O pessoal diz que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então não sou tão bom de bola assim, mas fizemos o projeto. Nós atendíamos mais de 400 crianças ali em Moçambique. E uma das crianças é esse jovem aqui, ó. Esse jovem, Deus me deu o privilégio de, voltando agora, eu tive em maio do ano passado em São Tomé e Príncipe, no Jubileu de Prata, comemorando os 25 anos, voltando de São Tomé e Príncipe, eu fiz escala em Angola, e ele pegou o voo de Angola vindo para o Brasil. E esse jovem é um daqueles jovens lá em cima. Foi nosso discípulo também. E graças a Deus ele me encontrou no avião. Ele que me conheceu, eu não conheci mais. Mas ele falou comigo, nós nos reencontramos. Ele estava vindo para o Brasil para ir para Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Ele está fazendo doutorado na área de enfermagem. Ou seja, ele foi um dos nossos discípulos. Hoje Deus me deu a graça de vê-lo fazendo doutorado em área e está também com um projeto social lá em Moçambique. Com isso a gente vê que o Evangelho vai transformando as pessoas. E ele me falou uma coisa no avião e ele disse: o senhor lembra uma frase que o senhor dizia sempre para nós, quando ele estudou num instituto bíblicozinho que nós formamos lá? Ele falou, eu não lembrava mais. E ele que veio me dizer: eu nunca esqueci, pastor, quando o senhor falou, ó, a oportunidade é careca. E aquilo nunca saiu da minha mente. Por isso hoje eu estou indo para o Brasil, tudo pago pelo governo, fez o convênio com o Brasil. Por quê? Porque eu aproveitei as oportunidades. E hoje Deus me abençoa. Então tem frases que a gente fala que nem nós lembramos, mas que as pessoas lembram e que impactam as pessoas. Frases simples, mas que tocam no coração das pessoas. E ele aproveitou as oportunidades. Hoje tem sido uma bênção ali em Moçambique. Pode passar? Terminou? Isso. Então, essas são algumas fotos do trabalho ali em Moçambique. Em Moçambique, na realidade, nós tivemos em Moçambique, tivemos na África do Sul e tivemos também São Tomé e Príncipe. E Deus nos abençoou na organização da primeira Igreja Batista, ali em São Tomé e Príncipe, fruto do trabalho dos irmãos. Ali não era um trabalho do pastor Elias, não era um trabalho da missionária Marta, mas era um trabalho dos batistas brasileiros. Trabalho que os irmãos oraram por ele, trabalho que os irmãos contribuíram por ele. Quando a gente vem numa igreja, a gente vem para agradecer. Agradecer a disponibilidade dos irmãos, agradecer a fidelidade dos irmãos, agradecer a liberalidade dos irmãos com a obra missionária. Porque abaixo de Deus, nós somos missionários das igrejas batistas.
Deus usa as igrejas para nos sustentar ali. Deus usa as igrejas para nos manter no campo missionário. E é um privilégio, foi um privilégio, e é um privilégio ser missionário da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais da nossa convenção. E hoje eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos o tema da mensagem, missões para este tempo. Missões para este tempo. Baseada justamente no versículo 14 de Esther 4, quando diz: porque se de todo te calares agora, na minha tradução diz, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então, Esther, prima de Mordecai, alguns estudiosos dizem que é sobrinha, há uma controvérsia, mas não importa, importa que eram parentes. E Mordecai orientou que ela entrasse também na fila para que porventura ela fosse rainha. E Deus abençoou que ela passou a ser rainha no lugar de Vasti, que fora expulsa do palácio porque tinha desobedecido ao rei. E agora Esther se torna rainha ali da Pérsia e assumiu o lugar de uma rainha. E a palavra de Deus vai dizer que até a rainha, para chegar à presença do rei, precisava ser chamada pelo rei. E se ela entrasse à presença do rei sem ser chamada, e ele não levantasse o cetro, a sentença seria de morte. E o certo é, meus amados irmãos, que para que nós façamos missões, nós precisamos observar alguns princípios. O primeiro princípio que eu gostaria que os irmãos lembrassem, porque certamente os irmãos sabem esses princípios, é que nós estamos vivendo um momento grave. Nós estamos vivendo em momentos graves. Tanto no Brasil, como na África, como na Europa, em todos os lugares do mundo, nós estamos vivendo em situações difíceis. Alguns países passam por terremotos, outros estão em guerras. O Brasil passa em crise política, em que os políticos estão brigando. E nós precisamos entender que a solução do problema do Brasil e do mundo não está nos políticos, não está nos governantes, não está no presidente, mas a solução está nas nossas mãos. A solução está nas mãos da Igreja do Senhor Jesus. E cheguei em São Tomé, também era um momento difícil, desde aquela época já era um momento difícil. Interessante que eu cheguei agora, 25 anos depois, tinha lá alguns missionários, porque eles foram para a comemoração do Jubileu de Prata, da Convenção e da Igreja Batista, e eles disseram, se aqui está tão difícil assim agora, quanto mais há 25 anos atrás. E de fato era difícil. A situação era grave, onde nós estávamos inseridos. Nós chegamos lá em São Tomé e Príncipe e soubemos que existiram vários missionários lá que só ficaram uma semana. Sabe por que só ficaram uma semana? Porque só tinha voo uma vez por semana. Então, se você chegasse lá, você era obrigado a ficar pelo menos uma semana e depois ir embora. Então, o negócio era tão difícil que o salário mínimo deles lá era de $10 por mês. A gente reclama aqui R$ 2.500 por mês, mas lá o salário era bem menor. Era $10 por mês
que a maioria ganhava, poucos ganhavam mais do que isso. Até um médico de Cuba que estava lá, o salário dele era $50 por mês naquela época. Para os irmãos verem como a situação era difícil. E mesmo assim ele não queria voltar para Cuba, porque para Cuba havia muita perseguição. E era pior ainda do que São Tomé e Príncipe, com toda a pobreza que ele vivia. Então nós vivíamos momentos difíceis, em que a comida básica daquele povo era banana, que eles chamam banana pontada, ou seja, de vez para nós, em que eles comiam ela cozida e a mistura não era um ovo, não. Às vezes a gente reclama que tem um ovinho para comer, a mistura era uma tampa de óleo, que eles compravam óleo pela tampa, era uma tampa de óleo, não era o litro de óleo, não. Era uma tampa de óleo. Quando eles conseguiam comprar a tampa de óleo, eles jogavam em cima da banana, era a mistura que eles tinham e comiam aquela comida. E quando não tinha nem a banana verde para comer, a banana pontada, eles comiam a fruta-pão. Quantos conhecem aqui a fruta-pão? Eles comiam a fruta-pão. E, de fato, eu contando essa experiência para um médico em Aracaju, Sergipe, que minha esposa é de lá, obrigado, que a comida lá básica era fruta-pão, e ele disse, não, mas eu já comi fruta-pão e a fruta-pão é gostosa. A gente cozinha ela, depois corta, frita ela, passa a manteiguinha em cima e toma com café, é muito gostoso. Eu falei, de fato é gostoso. Quando você come num café da tarde, uma vez no ano, uma vez na vida, outra vez na morte, é excelente. Mas quando é a sua única refeição, que você cozinha ela com casca, você assa ela com casca e tudo, na lenha, e abre ela, e a única mistura que tem é uma tampa de óleo. Quando tem o óleo, aí é diferente. Então, meus amados irmãos, a cebola, para eles comprarem cebola, se partia em 4, e eles compravam 1/4 da cebola apenas. Então eles viviam momentos graves, e nós chegamos ali, a opressão era tão grande, que nós precisamos jejuar todas as semanas, nós jejuávamos. Infelizmente tem pastores que não gostam muito de jejum. Mas graças a Deus, eu tive agora no Proclamar, e voltou a ser realizado ali na Igreja Batista do Recreio, e o pastor Piragini estava compartilhando a palavra de Deus ali numa das manhãs, e ele dizia justamente isso: eu não consigo entender um pastor que passa 10 anos numa igreja, 20 anos numa igreja, 25 anos numa igreja, e não sequer jejua um dia, nesses tempo todo que passou na igreja. Eu não consigo entender. E de fato eu também não consigo entender. Porque a obra missionária só é feita, meus amados irmãos, através de jejum e oração. E é importante que nós estamos diante de um texto que também o povo judeu estava passando por momentos graves. Amã, inimigo do povo judeu, inimigo de Mardoqueu, primo de Esther, ele, por ficar zangado com Mardoqueu, por não se ajoelhar diante dele, fez o rei assinar um decreto para que todo o povo judeu, ele não quis matar somente Mardoqueu, mas para que todo o povo judeu fosse morto e exterminado. Interessante que eles viviam um momento tão difícil também, que ele prometeu dar aos cofres públicos na época o valor de 1 ano de arrecadação. Segundo os estudiosos, o valor que ele ofereceu ao rei era de 1 ano de arrecadação. Então era um momento difícil, o povo ia realmente ser todo exterminado. É aí quando a gente entra no segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Primeiro, para a gente fazer missões, a gente precisa observar que nós estamos vivendo momentos graves, momentos difíceis, momentos de turbulação, turbulentos. Segundo, meus amados irmãos, a obra missionária é urgente.
Tanto é urgente que Mardoqueu, ou Mardocai, como os irmãos queiram, ele se vestiu de saco e de cinza e ele começou a estar na porta do palácio. E ele não queria comer e nem se vestir com roupas normais, porque ele estava certo de que era urgente, que ele teria que fazer alguma coisa pelo seu povo. E é o que diz a palavra de Deus, justamente nos versos 11 do capítulo 4, quando diz: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não assinou uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Ou seja, Mordecai, ele se vestiu de saco, de cinza, e ele sabia que aquilo era algo urgente, ele mandou avisar Esther, de forma urgente, para que ela tomasse uma providência. E a gente aprende uma grande lição, meus amados irmãos. Quando o negócio é urgente, nós precisamos tomar providência. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mardoqueu fez a parte dele, indo a Esther e dizendo a ela que ela também precisava fazer algo. E nós, como pastores e missionários, estamos aqui para dizer à igreja: nós também precisamos urgentemente contribuir com amor, contribuir com o nosso melhor, e se preciso for sacrificialmente, para que os missionários permaneçam no campo, pregando o evangelho, porque a obra missionária é urgente. Existem milhares e milhares de pessoas morrendo sem Deus e sem salvação. Hoje, provavelmente, meus amados irmãos, já morreram mais de 150 mil pessoas. Desde quando você acordou até agora, já deve ter morrido mais de 150 mil pessoas. O que é triste é que a maioria delas sem Deus e sem salvação. Nós precisamos, meus amados irmãos, urgentemente pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, em todo tempo. Nós precisamos anunciar o Evangelho. No capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Mateus, Esther 3, 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, meus amados irmãos, a gente vê aí que o negócio era urgente. No capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, com grande e amargo clamor. Mordecai viu que a situação era tão difícil que ele ficou abismado, ele ficou sem saber o que fazer, e ele clamava com grande e amargo clamor pelo seu povo. E nós, como igreja, meus amados irmãos, precisamos saber que nós estamos vivendo num momento urgente e clamar também pelo nosso povo. É por isso que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A igreja de Cristo também precisa fazer conforme Mordecai fez, e conforme Jesus fez quando subiu ao monte e olhou para Jerusalém. O que ele fez? Jesus chorou,
porque estava vendo uma multidão morrendo sem Deus, sem salvação, morrendo e indo para o inferno. E a igreja de Cristo precisa entender isso. E como é bom, meus amados irmãos, nós chegamos num país como esse. Vontade de ir embora não faltava. E a gente foi para o jejum, a gente foi para a oração, a gente foi para ler a palavra de Deus. E 8 meses eu já tinha lido a Bíblia toda, de capa a capa. Todos os dias nós orávamos, tínhamos culto de oração todos os dias às 6 horas da manhã. Todas as semanas nós jejuávamos. E Deus começou a fazer a obra. Lucrécio, esse rapaz que me esperou no aeroporto agora, há um ano atrás, a sua mãe nos procurou e disse: vocês que estão orando pelas pessoas aqui? E a gente disse: de fato, nós estamos orando pelas pessoas. Ela falou: então ora pelo meu filho. Porque o meu filho, ele se droga, o meu filho, ele bebe, o meu filho, quando entra dentro de casa, ele me bate, ele quebra todas as coisas, ele rouba o pouquinho que nós temos para comprar drogas, comprar bebida, e ele não tem jeito. Ele não tem jeito, foi a palavra dela, ele já não tem mais jeito. E nós nos ajoelhamos ali com aquela senhora e nós oramos ao Senhor pelo Lucrécio. E pedimos a Deus que tivesse misericórdia daquela vida. E para a glória de Deus, meus amados irmãos, algumas semanas depois, Lucrécio vai a um dos nossos cultos. E ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O poder da oração, meus amados irmãos. Poder da oração dos irmãos que nos sustentaram ali em oração. Poder da nossa oração também pela vida daquelas pessoas. Quando o povo de Deus começa a orar, meus amados irmãos, os milagres começam a acontecer. Nós precisamos entender isso, que a igreja precisa orar, orar e orar. E Deus começa a fazer grandes coisas. Eu estava lendo num livro, certa vez, a experiência de um pai que estava com o filho de madrugada, sem poder dormir, porque o filho estava queimando de febre. Já tinha dado tudo quanto é remédio para o seu filho, e nada acontecia. E eles começaram a orar, e a orar. E quando eles começaram a orar, Deus foi e curou aquela criança. E alguém, para ridicularizar a fé daquele pai e daquela mãe, disse: isso aí não foi nada, não. Foi um remédiozinho que deram a ele. E aquele rapaz, para ridicularizar, falou: isso aí foi mera coincidência. E aí o pai da criança falou: quando o povo de Deus começa a orar, as coincidências começam a acontecer com mais frequência. Quando o povo de Deus começa a orar, as coincidências começam a acontecer com mais frequência. Quando você começar a orar pelo seu filho, quando você começar a orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu vizinho, os milagres vão começar a acontecer com mais frequência. Pessoas vão começar a aceitar Jesus Cristo como Lucrécio aceitou. Pessoas vão começar a aceitar Jesus Cristo conforme um feiticeiro. Quando nós marcamos a organização do templo, um templo de madeira que nós fizemos no fundo do terreno. Hoje tem lá um templo grande de alvenaria, mas no início nós fizemos um templo de madeira, onde nós atendíamos com o trabalho social e fazíamos os nossos cultos. Quando nós fomos inaugurar, todos os membros da nossa igreja eram novos decididos, e o feiticeiro disse: manda seu pastor vir aqui não, porque senão eu vou matar ele. E aí eu comecei a botar o povo também para orar e jejuar. E eu falei: nós vamos lá no dia marcado, porque é quem nós servimos. Nós não temos medo de ninguém. Quando nós estávamos lá para a honra e glória do nome do Senhor, aquele feiticeiro também recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida no dia da inauguração da igreja. Quando o povo de Deus começa a orar, meus amados irmãos, os milagres começam a acontecer com mais frequência. Então, nós precisamos
saber desses dois princípios. Primeiro, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos graves. Segundo, já esqueceram? Então eu posso voltar aqui outro domingo. Segundo, nós precisamos também saber que a obra missionária, ela precisa ser feita de forma urgente. E se terceiro princípio, meus amados irmãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Cada um de nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E Esté 4, verso 16, diz o seguinte, 4, 16. Esté falando, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Era contra a lei, meus amados irmãos, chegar à presença do rei. A sentença seria a sentença de morte. Mas mesmo assim, Esté assumiu a sua responsabilidade. Mas do que eu já havia advertido ela também, assumindo a sua responsabilidade. Se de todo te calares, socorro e livramento haverá para os judeus. Mas não imagines que só tu ficará livre. Tu e tua casa também perecerá. E eu trago essa mensagem profética aqui também, meus amados irmãos. Muitas vezes, por nós nos calarmos, as pessoas estão morrendo, estão perecendo no inferno. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos falar do amor de Deus, para que as pessoas tenham a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esté assumiu a sua responsabilidade. Mardoqueu assumiu a sua responsabilidade. A igreja de Cristo precisa também assumir a sua responsabilidade. Eu assumi a minha responsabilidade. Eu deixei casa, eu deixei o ministério. Eu ganhava na época quase 10 salários no ministério onde eu pastoreava. Inclusive o tesoureiro da Junta de Missões na época me chamou lá no canto, ele falou, rapaz, eu vi aqui seu histórico que eu estava lendo e tal. E geralmente as pessoas vêm para missões quando está a expressão dele, quando as pessoas estão carregando a cachorrinho. Vem para melhorar de vida, porque vai ganhar mais do que ganhava na igreja. E eu vejo aqui que você está indo ganhando menos do que você ganhava na sua igreja. É porque eu quero dizer para os irmãos, com isso, meus amados irmãos, é que quando a gente faz missões, não é porque a gente vai ganhar dinheiro. A gente faz missões porque é nossa responsabilidade. É a responsabilidade de cada um membro da igreja. É a responsabilidade de todos os salvos. E Fúgio vai dizer que quem não fala sobre salvação, provavelmente não é salvo. Porque não pode haver uma pessoa que seja salva e veja outro indo para o inferno e ficar calado. Não pode acontecer isso, meus amados. Eu ver o meu vizinho da direita indo para o inferno e ficar calado. Eu ver o meu vizinho da esquerda indo para o inferno e ficar calado. Eu ver o meu vizinho da frente indo para o inferno e ficar calado. Não pode. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Eu deixei tudo no Brasil. Casa, família, e fui para São Tomé e Príncipe. Porque eu estava convicto de que precisava assumir a minha responsabilidade. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que se eu não tivesse ido, minha esposa não tivesse ido, Deus haveria de prover socorro e livramento de outra forma, mas a obra de Deus seria feita. A obra de Deus seria feita. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, que nós pregamos
O evangelho ali para um velhinho de quase 80 anos. Quer dizer, ele tinha mais de 84 anos. O nome dele era Papá Sabino. E eu batizei Papá Sabino, meus amados irmãos. Foi um dos batismos mais emocionantes que eu celebrei. Porque, na realidade, eu não batizo ninguém. Eu celebro o batismo, quem batiza é a igreja. E quando eu fui celebrar o batismo do Papá Sabino, ele tremendo de frio, bem velhinho, ele começou a chorar, e as lágrimas começaram a descer do seu rosto. E sabe o que ele dizia? Como Deus me ama. Como Deus me ama. Como Deus me ama. E ele não parava de dizer, como Deus me ama. E no final ele disse, Deus tirou você do Brasil, num lugar tão distante, para vir aqui falar do amor dele para mim. Sabe por quê? Porque ele me ama. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a obra de Deus é nossa responsabilidade. Que evangelizar não é dom. Tem gente, não tem dom de evangelizar. Não precisa ter dom de evangelizar. Evangelizar é responsabilidade. O princípio é responsabilidade, meus amados irmãos, porque nós estamos vivendo num momento grave. Nós precisamos fazer a obra de Deus de forma urgente. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Foi Jesus quem falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ninguém prega o evangelho sozinho. Eu não conheço uma pessoa que prega o evangelho sozinho. Quem conhece a pessoa que prega o evangelho sozinho? A Bíblia não mente. A Bíblia diz que ele vai estar conosco todos os dias. Então a gente não prega o evangelho sozinho. A gente prega o evangelho sempre em 4. Eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus, meus amados irmãos, quer que nós entendamos isso. E vivamos para a glória dele, obedecendo a sua ordem. Não como dom, porque nós não precisamos ter o dom para evangelizar. Nós precisamos ter um coração obediente ao nosso Deus. A última ordem que ele deixou foi justamente isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, a responsabilidade nossa. E o último princípio que eu gostaria de deixar com os amados irmãos é que precisa ser feito tudo com muito amor. Muito amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já estou estudando o sermão para pregar no casamento do meu filho, que vai ser dia 6 de dezembro. E estava estudando justamente 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. E o primeiro versículo vai dizer justamente isso. Não adianta você dar a sua vida para ser queimado se você não tiver amor. Se a igreja não tiver fazer a obra missionária por amor, nada que você fizer adiantará nada. Se a sua contribuição não for por amor, também não adiantará nada. O missionário vai até receber, a junta vai até receber, mas diante de Deus não vale nada. Tudo precisa ser processo do amor, que sai do profundo do nosso coração, pelas almas perdidas, que estão sem Deus e sem salvação. Nós precisamos amá-las, meus amados irmãos. E amar mais do que a nossa própria vida. Amar mais do que os nossos familiares. Para me lembrar, meus amados irmãos, a história
do meu filho. Quando eu fui para São Tomé e Príncipe, eu e minha esposa eram recém-casados e nós queríamos muito ter filhos. E nós fizemos alguns exames antes de ir para São Tomé e Príncipe, um lugar que não tinha médico. Não tinha nem medicamento, nós não encontrávamos nem cloroquina, muitas vezes. Teve uma vez que precisou, missionário da Espanha, sair da Espanha para levar medicamento, porque não chegava de jeito nenhum os medicamentos de São Tomé e Príncipe para nós. E nós fomos aos médicos e os médicos disseram, sabe o que eles disseram? Por esses exames aqui, vocês nunca terão filhos. Por esses exames aqui, vocês nunca terão filhos. Porque ele tem problema e você também tem problema. E mesmo assim, meus amados irmãos, nós fomos para um lugar que não tinha tratamento. Para que nós fizéssemos para ter filhos. Sabe por quê? Porque nós amamos a obra missionária. Porque nós amamos a esse Deus que nos amou também. Chegando lá, minha esposa orava e jejuava também. E chegou um momento em que ela disse para Deus, Senhor, dá-me um sinal para saber se eu vou ter filho ou não. E uma pessoa de Copacabana mandou uma carta para a gente ali, pegou, praticamente tinha aquela revista com a lista de missionários, pegou o nosso nome ali e começou a perguntar como era o campo, quais eram as dificuldades do campo e tal. Várias perguntas ela fez, era a líder da mensageira do rei da primeira igreja batista de Copacabana. E no final ela deixa lá uma observação e diz, deixe um versículo para a sua meditação. E ela deixou o texto de Gênesis que dizia, Sara, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho. E aquilo parecia que saltou aos olhos dela como sinal de Deus, como palavra de Deus para a sua vida. E de fato, meus amados irmãos, quando a gente faz a obra de Deus por amor, quando a gente faz a obra de Deus por submissão e por obediência, Deus abençoa. Ela recebeu essa carta em 1999, em março de 1999. O texto se cumpriu literalmente. 1 ano depois, 17 de março, o nosso filho estava nascendo, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu nunca me arrependi, meus amados irmãos, de ter largado tudo para falar do amor de Deus. Porque eu não tenho coisa como preciosa para mim, a não ser que cumpra o ministério que Deus tem proposto em minha vida. Assim como o apóstolo Paulo falou lá em Atos dos Apóstolos, eu falo para a igreja, é maravilhoso quando a igreja tem essa convicção de que não há nada mais precioso do que pregar o Evangelho, de anunciar Cristo Jesus como Senhor. E como milagre pouco é besteira para Deus, depois de 2 anos ele deu uma filha também. E para os milagres não continuar, nem o que minha esposa fez? Fez laqueadura. Não haja milagre. E os milagres vão acontecendo, meus amados irmãos. Meu filho pegou malária. Minha esposa chegou no único hospital que tinha no país, um hospital no país. Ele chegou lá, cheio de barata. As africanas carregam os bebês na capulana pendurado nas costas. Aí chegou lá também uma africana com o bebê dela. E quando a enfermeira, que não tinha médico, olhou para o bebê da africana e disse, o seu já está morto. E você branca, que chama lá a gente de branca. Você branca, vai levar o seu para morrer em casa. Porque nós não temos o que fazer, nós não temos medicamentos para dar. E nós fomos para o joelho. Nós fomos para o joelho. E nós tínhamos recebido, numa daquelas semanas, o CD de Cassiane, que dizia, está chorando,
Não importa, louve. Está sofrendo, louve. Seu louvor invade meu ser e nós entregamos o nosso filho nas mãos do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, meus amados irmãos, ele está vivo hoje. Completou 25 anos este ano. Está fazendo medicina em Itaperuna. Pretende ir ao campo missionário também para falar do amor de Deus. O meu orgulho maior não é ele estar fazendo medicina. É que além da medicina ele está fazendo seminário online. E ele disse, pai, meu privilégio maior não vai ser um grande médico. Meu privilégio maior é que, se Deus permitir que eu seja um pastor para cuidar do povo dele e anunciar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Também milagre, meus amados irmãos, não tem dinheiro para ter meu filho na... A Unig, alguns conhecem, tem em Campos em Itaperuna, e a Unig é em Nova Iguaçu. E ela é muito cara, e nunca tinha aberto o FIES, porque era só particular. É mais de 10 mil reais por mês. E na pandemia, Deus usou a pandemia. Você vê que Deus usa até as misérias para nos abençoar. Usou a pandemia, aí os alunos deixaram de ir às faculdades. O que fez? A Unig abriu o FIES. E foi quando meu filho entrou pelo FIES. Minha filha também entrou pelo FIES, se formou esse ano em odontologia. Então Deus vai usando até as coisas ruins e desagradáveis para abençoar o seu povo, porque a palavra de Deus se cumpre. Nós precisamos entender isso, meus amados irmãos. Não que nós façamos para ser abençoado por Deus, mas Deus tem prazer em abençoar a sua igreja, quando a sua igreja reconhece que vivemos num momento grave, reconhece que a obra missionária é urgente, reconhece que a responsabilidade é nossa e que precisamos agir com muito amor. Ele nos abençoa. Não que nós passamos por barganha, porque Deus não faz barganha com ninguém. Mas Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar aqueles que são sinceros de coração. Deus tem prazer em abençoar aqueles que amam as almas perdidas. Deus tem prazer, meus amados irmãos, de usar as nossas vidas para que outras pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero concluir esta minha palavra deixando duas perguntas. Eu deixando não, palavra de Deus. Esté 8, versículo 6. Se puder, vou colocar ali, eu agradeço. Esté 8, versículo 6. Tem como? Primeira pergunta é: pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Esté que está falando isso aí. Como que eu vou suportar a desgraça que está caindo sobre a vida do meu povo? Como que eu posso ficar de braço cruzado nessa situação? Todo o povo vai morrer. Todo o povo vai ser exterminado. Todo o povo vai ser aniquilado. Como que eu posso ficar de braços cruzados? E aí eu trago essa pergunta para a igreja: como que a gente pode ver o povo brasileiro indo para o inferno e ficar de braços cruzados? Nos acomodar. Ficar sem falar do amor de Deus. Como? Mas o povo está muito distante, né? O povo. Aí ela estreita mais ainda. Porque muitas vezes a gente não sente a dor do povo. Uma vez eu vi o saudoso pastor Mauro Jael pregando justamente isso. E ele dizia que a desgraça pode acontecer na minha direita, a desgraça pode acontecer na minha esquerda, pode acontecer atrás de mim, pode acontecer, só não pode acontecer comigo. Aí é por isso que ela traz essa outra pergunta. Podem ler? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? Aí é diferente, né? Aí a gente traz para dentro de casa.
Aí a gente traz para o nosso filho. Como que eu vou ver a destruição do meu filho e ficar de braços cruzados? Como que eu vou ver a destruição do meu pai e ficar de braços cruzados? Como que eu posso ficar de braços cruzados? E eu falo para vocês que tem algum parente não crente. A partir de hoje, ore por eles todos os dias da sua vida, para que Deus os salve. A partir de hoje, dê o exemplo de um verdadeiro cristão, de caráter, de idoneidade, para que eles reconheçam você como homem ou mulher de Deus. Não se acomode. Deus quer salvar toda a sua família, porque esse é o desejo de Deus. Não deixe a destruição vir sobre a sua família. Não deixe que eles vá ao inferno. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, para que eles tenham a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Como? Que eu posso ver meu marido, minha esposa, meu filho, indo para o inferno e ficar calado. Quero concluir essa minha palavra lembrando da saudosa diaconisa Mandalva. Ela teve 4 filhos, todos se desviaram do Evangelho. Todos. E já eram jovens, e chegava em casa de madrugada, ela ficava acordada até de madrugada, quando eles iam dormir. Ela ia na cabeça de cada um deles. Deus, eu não tive filhos para povoar o inferno. Deus, eu não tive filhos para povoar o inferno. Deus, eu não tive filhos para povoar o inferno. Deus, eu não tive filhos para povoar o inferno. E sabe o que aconteceu, meus amados? Hoje 2 são diáconos. Os outros 2 pastores. Para a honra e glória do nome do Senhor. Vale a pena assumir as nossas responsabilidades. Vale a pena orar. Vale a pena pregar o Evangelho. Pela graça de Deus, meus amados irmãos, nós conseguimos organizar a primeira Igreja Batista em São Tomé e Príncipe, com 55 membros, fora os congregados, em 8 meses que nós estávamos lá. Para a honra e glória do nome do Senhor. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. E eu agradeço as orações dos irmãos e a contribuição dos irmãos. Nós temos aqui o fichário de adoção missionária. Se você quiser contribuir como missionário mensalmente, com uma oferta mensal, você pode preencher uma dessas fichas. A junta vai mandar para você boleto e você vai estar participando dessa obra missionária, contribuindo com a obra de Deus. Minha esposa fala uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Se você não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Vamos repetir? Se você não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Vamos lá? Se ninguém aprendeu, vamos lá? Se você não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Vamos lá? Se você não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Vamos lá, bem bonito agora? Se você não dá porque não tem, só não tem porque não dá. E essa é a realidade, meus amados. Quando a gente coloca um voto nas mãos do Senhor, Senhor, eu quero dar R$1.000. Os R$1.000 vêm na nossa mão. Os R$1.000 vêm na nossa mão. E aí a gente tem o privilégio de contribuir. Eu falo isso de experiência própria. Quantas vezes eu não tinha dinheiro para entregar, mas eu falava para você, Senhor, eu quero dar tanto. E o dinheiro vinha nas minhas mãos. E eu já sabia que aquele dinheiro não era para mim, era para entregar para a obra missionária. Se você não dá, porque não tem, só não tem, porque não dá. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Obrigado, pastor, pela confiança de permitir que nós compartilhássemos a palavra de Deus a essa igreja
e aos amados irmãos.